Olá pessoal, hoje vamos começar a resolver uma série de exercícios propostos. A nossa série de exercícios começa com esse nosso problema aqui, problema número 1. É o nosso primeiro exercício. Um automóvel deve percorrer 300 km em 5 horas. No entanto, após percorrer 100 km em 2 horas, um problema no carro obriga o motorista a permanecer 1 hora parado. Que velocidade média deverá o motorista desenvolver no percurso que falta para conseguir terminar a viagem em 5 horas? Então, olha só, pessoal, vamos fazer um desenho aqui. Então, nesse primeiro percurso aqui, ele percorre quantos quilômetros? 100 quilômetros. É a primeira parte da estrada. Ele gasta quanto tempo para percorrer esses 100 quilômetros? 2 horas. Então, esses primeiros 100 quilômetros ele percorre em 2 horas. Mas o que acontece? Quando ele percorre, um problema no carro, aqui ó, o carro quebra. E ele fica 1 hora parado. Ou seja, então ele tem um tempo gasto, ele já gastou, ó, tempo gasto. Esse TG aqui é tempo gasto. 2 horas para percorrer os 100 quilômetros, mas o carro quebrou e ficou 1 hora no prego. Então, olha só, ele gastou só nessa história 3 horas. E ainda faltam ainda faltam 200 quilômetros para percorrer. Porque ele percorreu 100 quilômetros em 2 horas. O carro quebrou, ficou 1 hora parado, então ele gastou 3 horas, mas ainda faltam 200 quilômetros, porque é um total de 300 quilômetros, para percorrer enquanto ele tem 5 horas para fazer essa viagem. Então aqui, ó, como ele dessas 5 horas ele já gastou 3 horas, então só sobram aqui, ó, ele só tem mais 2 horas para percorrer os outros 200 quilômetros, porque 3 horas ele gastou nessa primeira parte aqui. Aí ele pergunta qual vai ser a velocidade média se ele quiser terminar essa viagem em 5 horas. Ora, velocidade média a gente já sabe que é a distância dividido pelo tempo, ou deslocamento dividido pelo tempo. Qual é o nosso deslocamento que falta? 200 quilômetros. Ainda falta ele percorrer 200 quilômetros. Mas sobraram apenas 2 horas, porque 3 horas ele já gastou na primeira parte. Então ele tem que percorrer 200 quilômetros em 2 horas, se ele quiser fazer essa viagem em 5 horas, para dar tempo. Então sobraram 2 horas. 200 dividido por 2 é 100. 100 quilômetros
por hora. Então, a velocidade dele a velocidade média do carro, para dar tempo dele chegar, é de 100 km por hora. Percorreu 100 km, mas gastou 3 horas, 2 horas para percorrer e 1 hora o carro ficou no prego. Então, nessa primeira parte, ele gastou 3 horas. Sobraram que ainda 200 km para percorrer, porque a distância toda é 300, e ele tem que percorrer essa distância que falta em 2 horas. Como a velocidade média é o deslocamento, 200 km, dividido pelo tempo que ele tem que gastar nesse deslocamento, que são 2 horas, então eu tenho que dividir 200 por 2, que dá 100. Eu estou dividindo quilômetro em cima e hora embaixo. Então, a minha unidade vai ser quilômetros por hora. Em 1 hora, a cada hora, o meu carro tem que se deslocar 100 quilômetros. Tá, pessoal? Vamos ao próximo. Nesse problema aqui, o que é que ele diz? Às 15 horas e 45 minutos, um caminhão passa pelo marco 20 km de uma estrada. Às 16h15, o mesmo caminhão passa pelo marco 50 km da estrada. Calcule a variação de espaço do caminhão, que é o ΔS, o intervalo de tempo decorrido, que é o ΔT, e a velocidade média do caminhão. Então, pessoal, vamos desenhar aqui a estrada, a trajetória do caminhão. Vamos fazer aqui a trajetória. Então está aqui a trajetória do caminhão. O que o problema está falando? Ele passa pelo marco 20 km, então ele está dando a posição inicial. O caminhão passa pela posição inicial, marco 20. Nós começamos a analisar o movimento aqui, 20 km. E, desculpe, a que horas ele passa? Às 15 horas. E 45 minutos. E depois, o que acontece? Ele vai passar lá no quilômetro 50. Ele passa no quilômetro 50. A que horas ele passa? Às 16. E 15 minutos. Aí ele pergunta a variação de espaço do caminhão, a letra A. A variação de espaço é o nosso ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Que no nosso caso, ele saiu daqui, que é a posição inicial, e parou aqui nos 50 km, que é a posição final. Então é só fazer posição final, que é 50, menos a posição inicial, que é 20. 50 menos 20 é 30 quilômetros. Então, o espaço aqui percorrido é de 30 quilômetros.
o caminhão percorreu, ó, de 20 a 50, ele teve um deslocamento de 30 km. Vamos na letra B. Na letra B, ele quer o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o ΔT. E como é que a gente calcula o ΔT? Da mesma forma que o ΔS. Só que em vez de posição final, a gente vai pegar o tempo final. Menos o tempo inicial. Começou que horas? Às 15h45. E terminou que horas? Às 16h15. Então, nós vamos fazer assim. Tempo final, 16 horas e 15 minutos. Menos tempo inicial, 15 horas e 45 minutos. Então, vamos fazer essa continha aqui. Vamos colocar 16h15 menos 15 e 45. Como é que a gente vai fazer essa conta? Não dá para diminuir 15 de 45. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as 16 horas, que está aqui, emprestar 1 hora para o 15 minutos. Então, como é que isso aqui vai ficar? Se o 16 emprestou 1 hora, ele virou 15 horas. Mas ele emprestou essa hora para os 15 minutos. Só que eu não posso somar hora com minuto. Eu tenho que transformar essa 1 hora que o 16 emprestou para o 15 em minutos. Então, 1 hora é 60 minutos. Então, ele emprestou aqui, ó, 60 minutos. Porque eu não posso somar 1 hora com 15 minutos nessa conta aqui. Mas eu sei que 1 hora é 60 minutos. Então, vai ficar 60 mais 15, 75 minutos. Porque o 16 emprestou 1 hora, virou 15. Mais 1 hora tem 60 minutos. Eu transformo a hora em minutos para somar com esse 15. 60 mais 15, 75. E embaixo, eu não mexo em nada. Agora a gente já pode fazer essa continha de subtração. 75 menos 45 dá 30. 15 menos 15 dá 0. Então, o nosso tempo é de 30 minutos. Ou seja, 0 hora e 30 minutos. Então, o nosso tempo decorrido é 30 minutos. Mas a resposta, olha lá a resposta. A resposta quer que a gente dê o resultado em horas. Então, a gente tem que passar esses 30 minutos para a hora.
Toda vez que eu quiser passar minuto para hora, eu tenho que dividir por 60. Então, ΔT como eu quero passar para hora, eu tenho que pegar o minuto e dividir por 60. 30 dividido por 60. Isso aqui é para passar para hora. Corto e corto. Fica 3 em cima e 6 embaixo. Agora eu vou simplificar. Eu posso dividir em cima por 3 e embaixo por 3, porque o que eu faço em cima na fração, eu tenho que fazer embaixo também. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, isso aqui é meia hora. Mas o resultado não veio em fração, veio em número decimal. Agora a gente tem que fazer essa continha para achar o número decimal. Como é que a gente vai fazer? 1 dividido por 2. Qual a tabuadinha que a gente vai usar? A de 2. Então a gente coloca 2 vezes 0 é igual a 0. A gente escreve a tabuada. 2 vezes 1, 2. Não precisa escrever ela toda. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Vamos ver agora. 1 dividido por 2 dá 0. Não posso escolher o 2 porque passa do 1. Então, vamos colocar o 0. Então, 2 vezes 0 é 0. 1 menos 0, 1. Tem número para baixar? Não. Então, eu coloco um 0 aqui e uma vírgula aqui. 10 dividido por 2, quem eu vou pegar aqui? O 5, porque 2 vezes 5 é 10. Então, 2 vezes 5, 10. Menos 10, 0. Então, pessoal, esse tempo decorrido aqui, em números decimais, que é o que o problema está pedindo como resposta, é igual a 0,5 horas. Que é a resposta que o problema está pedindo. Agora vamos fazer a letra C. É importante, pessoal, que depois que eu corrigir esses problemas, vocês podem tentar fazer eles de novo, sozinhos, sem olhar a resposta. Fazer do seu jeito. Porque ficar só olhando eu fazer não adianta nada. Na física vocês têm que fazer exercícios, treinar. Agora vamos lá, pessoal. Ele na letra C, ele quer saber a velocidade média do caminhão.
que é ΔS dividido por ΔT. O ΔS a gente já sabe, que é 30 km. E a hora a gente acabou de achar, meia hora. Aí você pode escolher, você pode trabalhar assim 0,5 ou, que eu acho mais fácil, colocar na forma de fração. A gente não sabe que 0,5 não é a mesma coisa que 1 sobre 2? É. Então fica mais fácil a gente fazer essa continha na forma de fração. Porque olha só, como é que eu faço essa divisão? Repito de cima e com a minha fração eu dou uma cambalhota nela. Então vai ficar 2 sobre 1. Mas 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. 2 em cima do 1 é a mesma coisa que o número 2. Então agora olha só como ficou fácil. É só fazer 30 vezes 2, que vai dar 60. Como nós estamos trabalhando com quilômetro e hora, a nossa velocidade é 60 quilômetros por hora. Em cima eu tenho quilômetro, embaixo tenho hora, então a minha velocidade é 60 km por hora, conforme o problema está pedindo. Deslocamento 30 km, tempo gasto meia hora e velocidade média 60 km. Vamos agora, pessoal, ao exercício, ao problema proposto número 3. Espero que vocês tenham entendido esses dois problemas iniciais, tá, pessoal? Vamos ver agora o exercício 3. O que fala o exercício 3? Um automóvel percorre uma distância de 150 km, tá? Então, o primeiro trecho que ele percorre é 120 km, porque ele está falando que ele percorreu 150 km, desenvolvendo nos primeiros 120 km uma velocidade média de 80 km por hora. Então vamos fazer aqui a trajetória dele. Então, pessoal, vamos fazer aqui o desenho da trajetória. Em física é muito importante fazer o desenho porque ajuda a gente a compreender o problema. A gente tem uma visão melhor do que está acontecendo. Então está aqui a minha trajetória. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nos primeiros 120 km, ele percorreu os primeiros 120 km. Eu vou marcar aqui, ó. Os primeiros 120 km, então aqui é o quilômetro 120. Ele percorreu os primeiros 120 km com uma velocidade média
de 80 km por hora. Então vamos chamar isso aqui de trecho AB. Então, de A até B tem um deslocamento de 120 km feito com a velocidade média de 80 km por hora. E depois ele percorreu mais 30 km. Vou colocar aqui BC. Ele percorreu 30 quilômetros aqui é 120. Cento e vinte mais 30 é 150, que é o que ele está falando lá. Só que nesses 30 quilômetros aqui, ó, ele fez com a velocidade média de 60 km por hora. Então está aqui, um trecho de 120 feito com a velocidade de 80 km por hora e outro trecho de 30 feito com a velocidade de 60 km por hora. Aqui está desenhado a situação do problema. Agora vamos ver as perguntas. Letra A, ele está perguntando quanto tempo durou a viagem. Para a gente saber quanto tempo durou a viagem, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que achar o tempo que durou na parte AB e somar com o tempo da parte BC. Então, se a gente descobrir o tempo para percorrer 120 km e somar com o tempo que a gente gasta para percorrer 30 km, a gente acha o tempo total da viagem. Então, vamos fazer. Primeiro, vamos achar no trecho AB. No trecho AB, o que é que a gente tem? A gente tem um deslocamento de 120 quilômetros e a gente tem uma velocidade média de 80 quilômetros. Qual a fórmula da velocidade média? É ΔS dividido por ΔT. Agora é só substituir.
Quem é a velocidade média? 80. Quem é o ΔS? 120. Quem é o ΔT? A gente vai descobrir agora. Então, pessoal, como é que a gente faz essa conta? O ΔT aqui é como se tivesse 1. Só que ele não aparece lá. Aí a gente faz produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 80 vezes ΔT é igual a 1 vezes 120. Então, o que a gente vai ter? 80 ΔT igual a 120. ΔT vai ser igual a 120 dividido por 80. Então, olha só, eu corto e posso dividir em cima, fica 12 sobre 8. Posso dividir em cima por 4. E aqui também eu posso dividir por 4. Então, vou ter ΔT igual 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Então, 3 meios de hora. 3 sobre 2 horas. Como é que é isso aí na forma decimal? Como é isso aí na forma decimal? Melhor, pessoal, vamos deixar na forma de fração mesmo. É sempre bom deixar na forma de fração. Então, deu 3 sobre 2 horas, ou 1 hora e meia. Então, a gente já achou o tempo na parte AB. Vamos ver agora o tempo no trecho BC. A gente achou uma parte do tempo da viagem, uma parte do tempo da viagem. Agora, vamos ver na outra parte. O que a gente tem na parte BC? No trecho BC, da nossa viagem, a gente tem um deslocamento agora de 30 quilômetros, feito com a velocidade média de 60 km por hora. Então, o mesmo raciocínio, velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Vamos substituir. Velocidade média é 60. O deslocamento é de 30 km. E é o tempo que a gente quer achar. Aí é aquela mesma historinha. Aqui não tem o número 1, mas a gente coloca ele lá.
Agora, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 60 multiplicado por ΔT vai ser igual a 1 vezes 30, que por sua vez é a mesma coisa que 60 ΔT igual a 30. Como é que a gente acha o ΔT? Equaçãozinha do primeiro grau. O 30 fica lá em cima e o 60 desce. Posso cortar aqui. Fica 3 sobre 6. Em cima eu posso dividir por 3. E embaixo eu posso dividir por 3 também. O que eu faço em cima, eu faço embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, meia hora. Agora, pessoal, a gente finalmente pode achar o tempo total. O tempo total, depois que eu fiz isso aqui, ó, eu tenho os dois tempos. O tempo total, vou até fazer aqui, será que dá? Vamos ver. O tempo total, vou fazer aqui, pessoal. O tempo total é o tempo na parte AB, que é 3 meios, mais o tempo na parte BC, que é 1 meio. Por isso que é bom a gente trabalhar com fração. Fica mais fácil essas continhas. Tem o mesmo denominador, então a gente repete o denominador e soma o que está em cima, o numerador. 3 mais 1, 4. 4 sobre 2 é igual a 2. Então, nosso tempo total de viagem, que é a soma do trecho AB com BC, dá 2 horas. Então, o tempo total de viagem é 2 horas. Aí ele quer saber a velocidade média do automóvel no percurso total, letra B. Velocidade média é o ΔS dividido por ΔT. Qual foi o percurso total, pessoal? Quanto é que a gente percorre a estrada toda? Tá aqui, ó. 150 quilômetros, ó. Todo o percurso é de 150 quilômetros. Se a gente está pegando o percurso total, a gente tem que pegar o tempo total, que é 2 horas. Agora é só dividir 2 por 150 por 2, que dá 75
quilômetros por hora. Tá aqui. Então, 2 horas foi o tempo total e a velocidade média foi de 75 km por hora. A gente teve que considerar os dois trechos. Cada trecho tem o seu próprio tempo. Um de 1h30, o outro de meia hora. Tempo total, 1h30 mais meia hora, 2 horas. Distância total, 120 mais 30, 150. Então, pessoal, terminamos esses exercícios. Fizemos 3 exercícios. Na próxima aula nós faremos mais exercícios. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, postem lá e obrigado.